Muito bem, seja bem-vindo, obrigado por acessar o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se em Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse capítulo dá início ao Sermão da Montanha, que o Senhor Jesus Cristo está expondo para as multidões. Nele, especialmente nos primeiros versículos, o Senhor nos mostra alguns princípios que evidenciam a felicidade humana, as chamadas bem-aventuranças. Conceitos esses que agridem profundamente a sociedade da sua época e, por que também não dizer, a sociedade da nossa época. Pois para Jesus, felizes são os pobres, são os que choram, os pacificadores, os misericordiosos, os que são perseguidos. Tudo isso realmente traz uma dificuldade para a mente humana dissociada do temor de Deus. Um princípio básico para recebermos o ensino do Senhor Jesus Cristo é que Ele é a verdade. Ele veio com este propósito de manifestar o Deus invisível. Portanto, o que Jesus está dizendo não está equivocado. Equivocado está o ser humano e a sua cultura manchada pelo pecado. O homem em condição de queda, de não arrependido, ele inverte os valores revelados na palavra de Deus. O que é certo para ele é errado. E a palavra de Deus nos adverte em Isaías capítulo 5, dizendo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Capítulo 5 de Isaías. O verdadeiro conceito de felicidade não é o que está em voga, mas o que é proposto por Jesus. E Ele mesmo, o Senhor, Ele sabe por que os que choram são bem-aventurados. Além da promessa de que serão consolados, nós aprendemos, através de estudos apresentados por especialistas, que o choro promove outros benefícios. E por que será? Não tenho dúvidas de que tudo quanto foi descoberto e dito pelos estudiosos tem a ver com a nossa estrutura que foi criada e nela exatamente colocada todas as disposições necessárias para o nosso bem. Então, quando os estudiosos acham que descobriram algo extraordinário, na verdade, foi exatamente assim que Deus nos criou, com estas disposições. Nem sempre temos o conhecimento devido acerca da estrutura e da complexidade da nossa formação. E eu quero trazer para você alguns aspectos apresentados por estudiosos sobre os benefícios do choro. Em primeiro lugar, eles dizem que o choro elimina as toxinas. A maioria dos líquidos que saem do nosso corpo se configura uma forma do organismo eliminar as toxinas, e com as lágrimas não é diferente, entende? Então você vai observando que aquilo que Deus fez realmente tem um fim e tem um propósito. Em segundo lugar, quando choramos, limpamos o nariz. As lágrimas passam por um ducto lacrimal e entram
entram em contato com o muco através da passagem nasal. Quando há o acúmulo de muco, as lágrimas ajudam a soltá-lo e isso, consequentemente, ajuda na limpeza do nariz. Terceiro lugar, quando choramos, a pressão arterial baixa. O ato de chorar pode fazer com que a pressão sanguínea e a frequência cardíaca diminuam. Isso foi comprovado através de estudos em pessoas que choraram muito. Quarto lugar, quando choramos, limpamos os olhos. Os olhos necessitam de lubrificação constante, o que serve para mantê-los protegidos de bactérias e poeiras. As lágrimas mantêm a mucosa dos olhos hidratadas, tudo para que a visão continue em perfeitas condições. Segundo especialistas, se as pessoas não chorassem, a visão seria afetada com mais facilidade. Quinto lugar, quando choramos, podemos eliminar bactérias. Isto é muito interessante. As lágrimas, elas podem matar algumas bactérias em minutos. Isso porque elas possuem a lisozima, substância que protege o corpo de germes que podem provocar resfriados, dentre outras doenças. Em último lugar, quando choramos, melhoramos o ânimo. Coisa boa, não é? Quando você chora, o corpo libera uma grande quantidade de manganês, ajudando a controlar o mau gênio. Quando o organismo possui uma grande quantidade de manganês, o indivíduo sente irritabilidade, fadiga, ansiedade, depressão, entre outros distúrbios que afetam a sua saúde emocional. Eu quero concluir essa reflexão dizendo para você o seguinte: agora que você já conhece os benefícios que o choro produz, então você não deve segurá-lo. Quando tiver vontade de chorar por alguma razão, chore. Não tenha medo nem vergonha de chorar. Jesus, ele está sempre certo. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tudo o que Deus potencializou em nós tem o seu devido lugar e benefício para a nossa vida. Há tempo de chorar e tempo de parar de chorar. Então, por causa dos benefícios, não devemos viver a vida chorando, claro, porque a vida não é feita de choro apenas, mas o choro faz parte da nossa vida. E o profeta Jeremias, em um dado momento, ele falou algo interessante, dizendo assim: reprime a tua voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para a terra do inimigo. Gente, é interessante observarmos que o texto diz ainda: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Veja que serão consolados os que choram, porque há esperança. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sempre que preciso for, chore, mas discirna o tempo de parar de chorar. Lembre-se de que há esperança, diz o Senhor. Seja você consolado em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.